O Enzo Alves, filho do lateral Marcelo, tá ganhando cada vez mais moral na Espanha e caindo também cada vez mais nas graças dos torcedores espanhóis. Com apenas 16 anos, o promissor atacante escreveu mais um capítulo incrível da sua trajetória no futebol internacional. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu e vou te mostrar também a repercussão do caso. Antes, só para lembrar vocês, esse vídeo aqui é feito em parceria com o SofaScore. No SofaScore você confere em primeira mão aí no seu celular estatísticas, horários dos jogos que você quiser, resultados e classificações. O melhor de tudo, o aplicativo é gratuito e você pode fazer o download dele escaneando o QR Code aqui ou depois clicando no primeiro link da descrição. Além disso, eu tenho um outro canal que é o Vini Weiner Bastidor, onde eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo para a internet, para ajudar você a também criar os seus conteúdos e, claro, monetizar com isso. Link também na descrição. Antes de eu falar como que o Enzo Alves está agora em 2025, preciso relembrar a trajetória dele. Apesar de o Enzo ter pais brasileiros, o pai dele é o Marcelo, lateral lenda do Real Madrid, ele é espanhol, porque ele nasceu em Madrid. Ele acabou nascendo em Madrid no período em que o seu pai estava jogando no Real Madrid. Então ele é espanhol mesmo. E parece que o talento do pai foi passado para o filho, porque o Enzo Alves, desde muito cedo, já fez parte das categorias de base do Real Madrid. E aí alguns podem até usar o argumento de que ele chegou até a base do Real Madrid por influência do Marcelo. E não vamos dizer que isso não seja verdade. No futebol, isso acaba que, obviamente, tem um peso grande. Mas podem ter certeza que ele não permaneceria na base do Real Madrid se ele não fosse realmente bom, não tivesse qualidade. O Enzo, inclusive, joga numa posição diferente do pai. Enquanto o Marcelo foi um monstro como lateral esquerdo, o Enzo se destaca, sabem onde? Como centroavante. Ele é fazedor de gols. Então ele está já há muitos anos nas categorias de base do Real Madrid e somando toda a sua passagem pela base, já está chegando quase na marca de 150 gols. Então não estamos falando de um jogador qualquer, e sim de um cara que sabe fazer gols, que tem qualidade e é diferente. Senão, não estaria no Real Madrid. Tenho certeza disso. O apadrinhamento do pai não ia ser o suficiente para ele ficar lá só pelo nome. Então ele está na base do Real, tem marcado muitos gols e se destaca pelo faro de gol e também pela força física. O destaque na base do Real Madrid acabou levando o Enzo a dar um passo maior. Hoje ele é jogador da seleção da Espanha. Ele é convocado para a Fúria desde o Sub-15, sempre com muita moral, sendo camisa 9, sendo titular e marcando os seus gols. Ele está agora também no Sub-18 do Real Madrid, então está cada vez mais perto do profissional. Sempre que algo relacionado ao Enzo Alves é divulgado nas redes sociais, muitos torcedores brasileiros questionam o fato de ele estar servindo a seleção espanhola. Mas a grande verdade é que ele mora na Espanha, cresceu na Espanha e nasceu na Espanha, então ele não teria motivos, além do pai e da mãe, para jogar eventualmente numa seleção brasileira de base. Hoje ele jogar na Espanha acaba que é o mais coerente pela história dele. Somando seu rendimento pela seleção da Espanha desde o Sub-15, ele tem em 15 jogos 8 gols marcados. Uma média muito boa. E aí agora, o que é legal? Que o Enzo deu mais um passo importante na seleção da Espanha. Agora, nessa última data FIFA, a seleção da Espanha realizou 3 partidas e em 2 dessas 3 partidas o Enzo foi titular e teve um algo a mais. Ele foi escolhido como capitão da seleção. Então agora, nessa última data FIFA, nos jogos contra Andorra e Dinamarca, pelo apuramento Euro Sub-17, ele foi titular nos 2 jogos e foi capitão também, o que é um baita de um feito. Mostra que ele está com muita moral por lá. Então, a Espanha venceu a Andorra por 3-0 e depois venceu a Dinamarca por 4-0. Por sinal, nessa vitória por 4-0 sobre a Dinamarca, Enzo Alves deixou a sua marca mais uma vez. Ele marcou esse gol de cabeça que vocês estão vendo aí. Agora vamos à repercussão dessa conquista do Enzo. Se tornar capitão da seleção espanhola sub-17 não é para qualquer um. E é claro que nas redes sociais, páginas do mundo inteiro estão repercutindo esse fato, especialmente por ele ser, obviamente, filho do Marcelo. Isso traz um peso especial para ele.
mas isso mostra também que ele está conseguindo trilhar uma trajetória muito bacana dentro do futebol, não só por ser filho de quem ele é. A gente já viu ao longo da história vários filhos de craques que ficam se escorando por muito tempo nos nomes dos seus pais e acaba que eles mesmos não viram nada. Agora, quando o filho é realmente bom, não tem como ele viver na sombra do pai. Vou usar algum exemplo aqui, o Thiago Alcântara. O pai dele foi o Mazinho, que foi tetracampeão do mundo com a seleção brasileira. O Thiago acabou fazendo a carreira dele até em outro país, na Espanha, foi base do Barcelona, jogou a vida inteira na seleção espanhola e por muitas vezes as pessoas nem se lembravam que o Thiago era filho do Mazinho, porque ele era tão bom que não tinha mais essa associação. E tem uma coisa que dá um peso grande nessa história do Enzo, que é justamente o fato de o pai e a mãe dele serem brasileiros. Então muita gente tem olhado e falado, poxa, que grande conquista dele, porque mesmo que ele seja quase um brasileiro, ele atingiu esse patamar de moral e respeito na seleção espanhola. Porque, querendo ou não, ser capitão, para ser capitão não basta você ser bom de bola. Além de você ser bom de bola, ainda mais se tratando de uma seleção, você tem que ter disciplina, você tem que ter liderança e você tem que ter maturidade. E o Enzo tá mostrando que com apenas 16 anos, ele já tá chegando nesse nível. Convenhamos que para um jogador ficar anos no Real Madrid, como ele está até agora, não é à toa. E creio que não vai demorar para que em breve ele apareça no profissional também. Uma coisa que certamente faz a diferença para o Enzo é o fato de o seu pai agora estar aposentado e estar acompanhando de perto cada passo dele. São várias partidas já da seleção espanhola em que o Enzo marca o gol e a câmera da transmissão já foca no Marcelo comemorando nas arquibancadas ou então nas tribunas. E para o pai mesmo, para o Marcelo, deve ser um grande orgulho ver onde o filho dele está chegando. E não chegando por ser filho do Marcelo, mas por ser o Enzo Alves. Um jogador de qualidade, um jogador que sabe fazer gol. E que outra, nem joga na mesma posição do pai. Enquanto o pai era um lateral muito habilidoso, ele é um atacante que tá fazendo gol de todas as maneiras. Agora vamos ver se o Enzo vai conseguir dar esse próximo passo, que é levar essa moral e esse bom rendimento que ele tem tido na base pelo Real e pela seleção espanhola também para nível principal, nível profissional. Porque tem jogadores também que costumam ter bons desempenhos quando estão na base, mas quando chegam no profissional, onde tudo iguala, onde enfrentam jogadores mais velhos, eles acabam que não conseguem se desenvolver da mesma maneira. Eventualmente tem lesões também. Então a gente espera que o Enzo possa manter isso. Mesmo que ele futuramente não vá servir o Brasil, que ele tenha muito sucesso porque é um jogador bem promissor. E esse caso do Enzo traz até uma reflexão pro Brasil, pro futebol brasileiro, em questão de, por muitas vezes, nós perdermos alguns talentos que saem daqui muito cedo e vão jogar lá fora. No caso do Enzo, teve o agravante do pai dele jogar fora do país, então ele acabou sendo criado por lá. Mas tem outros casos de jogadores que não têm tantas oportunidades por aqui, vão para outros países, estouram e depois, quando tem uma condição de repente, jogar numa seleção brasileira, eles acabam optando por se naturalizar como uma forma até de serem gratos aos países que abriram portas para eles. Posso citar aqui o Jorginho. O Jorginho, que hoje é volante do Flamengo, o Jorginho não teve muito espaço aqui jogando no Brasil. E foi só depois, quando ele foi para a Europa, jogou muito tempo lá, por exemplo, no Napoli, que ele conseguiu se firmar como um jogador realmente de destaque e chegar a um patamar de seleção. Só que aí não quis jogar na seleção brasileira, e sim na seleção italiana, onde foi até campeão de Euro. Casos assim já estão acontecendo também com jogadores mais jovens. Posso citar aqui o caso do Felipe Jack, zagueiro que foi formado na base do Palmeiras, foi negociado depois com o Como da Itália. Então ele frequentou até a seleção brasileira de base, mas agora, por ter saído muito cedo para a Europa, ele já está sendo convocado para a seleção de base italiana. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você achou de Enzo Alves ter se tornado o novo capitão da Sub-17 da Espanha? Coloca a sua opinião aí nos comentários. E outra, acha que ele vai fazer falta para a seleção brasileira? Então, bom, galera, esse vídeo foi o segundo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!